Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nós vamos continuar apresentando os conceitos relacionados com a programação assíncrona no C#. E nesta semana nós vamos apresentar as classes Semaphore e Semaphore Slim. Eu vou iniciar com a mais antiga, que é a classe Semaphore. Essa classe ela é usada para limitar o número de threads que podem ter acesso a um recurso compartilhado de forma simultânea. Nós usamos essa classe quando nós temos um número limitado de recursos e nós queremos também limitar o número de threads que podem usar o recurso de forma simultânea com a segurança da thread. Essa classe ela faz parte do namespace SystemThread. E para usar essa classe, você deve criar um objeto do tipo da classe, e a sobrecarga do construtor mais usada é aquela onde nós definimos dois argumentos no construtor. O initialCount, que define o número inicial de requests ou entradas para o semáforo que pode ser atendidas simultaneamente, e o maximumCount, que define o número máximo de requests ou entradas para o semáforo que podem ser concedidas simultaneamente. Um exemplo de uso exibido nesse código, aqui nós estamos criando um objeto semáforo que pode atender até 5 requests simultâneas, 5 entradas simultâneas. E o número 3 aqui representa o número inicial de entrada. Então assim nós estamos reservando 3 entradas para outra threads e 2 para a thread atual. Se você quiser reservar todas as entradas para as novas threads que serão criadas, você deve especificar valores idênticos para initialCount e maximumCount. Então vamos destacar dois métodos mais usados dessa classe. Eu tenho um método wait1 que permite a entrada das threads no semáforo. Então esse método ele vai indicar ao semáforo que existe uma thread aguardando a execução e ele incrementa a contagem dentro do semáforo. Outro método é o método release, que ele deve ser chamado sempre que uma thread for finalizada ou quando eu desejo liberar a thread para que outra thread possa entrar em execução no semáforo. Quando eu uso esse método, ele decrementa a contagem do semáforo. Então, a contagem no semáforo, que controla a execução das threads, ela é decrementada toda vez que uma thread entra no semáforo e incrementada quando uma thread é liberada do semáforo. Vejamos uma figura que ilustra esse fluxo. Essa figura ela mostra um exemplo de funcionamento simplificado de utilização da classe Semaphore. Aqui nós definimos um objeto Semaphore com o número máximo de threads. E nós usamos o método wait1 para inserir uma thread no semáforo e assim incrementar o contador. E o método release para liberar a thread do semáforo. Então, dessa forma eu consigo controlar o fluxo de execução que está limitado aqui no meu objeto da classe Semaphore. Então é assim que funciona. Eu vou controlando o fluxo de execução de maneira a eu poder executar um número limitado de threads para acessar os recursos que eu quero controlar. Então um exemplo de código que mostra a sintaxe básica pode ser visto aqui. Estou definindo aqui um objeto do tipo Semaphore. Então o fluxo é o seguinte, eu tenho que criar um semáforo, definir um objeto que é uma instância da classe Semaphore, definir o número inicial de threads e o número máximo. Depois que eu fizer isso, eu vou usar essa instância e usando o método wait1 eu vou incluir a thread no semáforo para execução e quando ela terminar a execução eu vou liberar. De forma que assim eu incluo e vou liberando e eu vou ocupando os espaços reservados na classe Semaphore com as novas threads que vão entrando em execução. Então vamos ver um exemplo prático onde nós vamos comparar a execução de uma operação sem usar o semáforo e usando o semáforo. Então nesse código aqui, nós estamos simulando um processamento de uma operação em uma thread, um determinado número de vezes, que aqui é 10 vezes. Então eu estou criando uma instância da classe thread e executando um método processar a operação na thread. Então o método start ele vai agendar a thread para execução. E no método processar a operação, aqui eu não estou usando o semáforo. Eu estou apenas identificando a thread, estou suspendendo a thread para simular uma operação e estou emitindo uma mensagem no console. Então nesse código eu estou enviando 10 threads para execução de uma vez e todas elas vão tentar ser executadas de uma vez. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 e eu tenho um exemplo aqui na classe Program. Esse exemplo é o exemplo que eu acabei de mostrar. Eu vou executar 10 threads e aqui
eu não vou usar o semáforo. Então vamos ver o comportamento aqui, olha, da execução desse código. Então olha aqui, ó, eu estou executando as 10 threads de uma vez só, percebeu? Ele demorou, esperou executar todas e depois foi liberando uma a uma. Então aqui, se eu tiver um número muito grande de threads, né, que precisam ser executados, eu vou ter um gargalo, dependendo do recurso que eu estou tentando acessar ou executar. Então por isso eu vou usar um semáforo e vou controlar o fluxo das threads que nós vamos atender, limitando o número de threads que serão processados. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma instância da classe semaphore, definindo aqui um número inicial e um número máximo, e vou usar essa instância quando eu for processar a operação. Então aqui, ó, eu vou controlar a entrada das threads no semáforo usando o método wait1 e a liberação das threads. Então vamos ver como que fica o comportamento do nosso código usando o semáforo. Retornando ao nosso código, então eu vou criar aqui, ó, uma instância da minha classe semaphore. Estou definindo que eu posso atender no máximo 5. Inicialmente eu vou atender 3. Então eu criei a instância que eu chamei de thread pool, e agora aqui, quando eu for executar, eu vou usar a instância, né, que é thread pool, e vou usar o método wait1. Com isso eu estou sinalizando que eu vou inserir as threads no semáforo. No caso aqui vai ser 3, né? Porque eu estou inicialmente definindo que eu vou trabalhar com 3 threads iniciais, e aí ele vai controlar, vai esperar a execução das 3 threads e depois vai entrar de 3 em 3. E para liberar, eu vou usar aqui o thread pool release. Então, ó, eu crio a instância da classe semaphore, depois eu controlo o fluxo de acordo com a definição do objeto da classe. No máximo eu vou inicialmente atender 3 e no máximo 5. E aqui eu estou controlando a entrada e a liberação das threads, de forma a que eu não exceda, né, os valores definidos aqui. Então agora eu vou executar e você vai ver que o comportamento vai ser diferente. Ó, ele recebeu 3, aí ele liberou as 3 e entrou mais 3. E aqui ele vai controlando até dar o total. Aí ele liberou uma, entrou outra, liberou mais 2 e entrou mais 2. E eu acho que está faltando mais 3. Ó. Aí ele liberou e acho que está faltando mais uma. Não, acabou. Foi liberada a 9. Pronto. Percebeu como que a utilização da classe semaphore, ela ajuda você a limitar o número de threads que você pretende atender e controlar o fluxo, incluindo e liberando a thread do semáforo. Então é assim que funciona essa classe, na sua forma mais básica. Agora, a outra classe que eu vou mostrar é a classe Semaphore Slim, que é uma alternativa mais leve à classe Semaphore. Geralmente nós usamos essa classe, ela é mais leve e ela basicamente faz tudo que a classe Semaphore faz. E ela também é usada quando nós temos um número limitado de recursos e nós queremos limitar o número de threads que podem usar o recurso de forma simultânea com a segurança do thread. E ela também faz parte do mesmo namespace que a classe Semaphore. Para usar essa classe, da mesma forma, eu crio um objeto da classe Semaphore Slim e o construtor mais usado é aquele onde eu defino apenas um init on account, que define um número inicial de requests e entradas para o semáforo que pode ser concedidas simultaneamente. Então, como exemplo, aqui eu estou criando um semáforo usando a classe Semaphore Slim, onde eu estou definindo que eu vou atender no máximo 3 requests simultâneos. E os principais métodos aqui dessa classe que são utilizados é o método await, que vai bloquear a thread atual até que possa inserir a thread no Semaphore Slim. Await async, que faz isso de forma assíncrona, né? Faz a mesma coisa, mas de forma assíncrona. Então aqui eu uso isso no ambiente síncrono e aqui no assíncrono. E o método release, que também faz a mesma coisa. Ele vai liberar a thread para que outra thread possa entrar em execução no semáforo. Então, como exemplo de código, olha, eu vou apresentar aqui um código onde eu estou usando a classe Semaphore Slim, criando uma instância e definindo que eu vou atender no máximo 4 instâncias por vez, inicialmente. E aqui, ó, eu estou criando 6 threads diferentes, né? E então cada thread aqui, ela vai tentar acessar um banco de dados, que é um método. E aqui na thread, eu uso o método await. Aqui eu estou trabalhando num ambiente síncrono, né? Se eu tivesse métodos assíncronos, eu usaria await sync. Então, aqui, quando o programa main é iniciado, ele vai criar uma instância de Semaphore Slim, especificando aqui o número de testes simultâneos permitidos aqui no seu construtor, que vai ser 4 no nosso caso. E aqui eu estou iniciando 6 threads, tá vendo? Eu tenho um for aqui, no máximo 6 threads com diferentes nomes e horários, ó, de execução. Aqui o espera é o tempo que ela vai esperar aqui, ó. Então cada thread aqui ela vai tentar adquirir o acesso ao banco de dados. E aqui eu estou restringindo o número de acesso concorrente a 4, com a ajuda dessa classe Semaphore Slim. Então quando as 4 threads conseguirem acesso ao banco de dados, ó, as 4 threads iniciais,
eu só tenho mais duas. Outras duas vão esperar até que uma dessas threads, né, conclua o seu trabalho, e aí ele vai sinalizar para outra thread e vai chamar o método release. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Aqui eu tenho esse código, ó, na classe Program. Vou definir esse projeto como sendo o projeto para ser inicializado. E aqui eu tenho, olha, o exemplo do semaphore Slim. Então, como eu expliquei, aqui eu crio instância, crio as threads que vão tentar acessar o banco de dados. E aqui, quando eu uso o await, ele vai inicialmente inserir 4 threads no semáforo e as outras duas vão aguardar a finalização. Elas serão liberadas e depois serão executadas. Vamos ver aqui a execução do exemplo usando o semaphore Slim. Executou, as 4 threads, ela concluiu a outra e as outras duas foi liberada. Eu agendei a execução. Inicialmente estou tratando com 4 threads. Então a primeira foi concluída, aí a outra foi autorizada a acessar, a segunda foi concluída, ela foi autorizada, então todas foram concluídas. Então é assim que funcionam as classes semáforos, que você pode utilizar quando você precisar limitar o número de threads que podem ter acesso a um recurso compartilhado de forma simultânea. Isso você faz quando você não quer... Você quer evitar bloqueios ou erros, né? Por exemplo, você quer acessar uma impressora numa rede. Então você não pode enviar 1000 requisições de impressão que a impressora não vai conseguir atender. Então você usa um semáforo para controlar. Mesma coisa quando você precisa executar uma determinada operação num ambiente de rede, que tem um número máximo de requisições que podem ser atendidas. Você usa essas classes para justamente limitar o número de threads que podem usar o recurso de forma simultânea, usando a segurança da thread. Então até a próxima semana.